Professor Pasquale, boa tarde. Oi, Pétria, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, tá de castigo hoje? Como? Tô de castigo, tô. Eu falei aqui, a Tati foi comer um fundi, Fernando Andrade fazer um churrasquinho e eu tô aqui cuidando da lojinha. Vai estar tudo certo. É um castigo bom. É um castigo delicioso, com certeza. Professor, nós temos perguntas a respeito da nossa língua de todo dia aqui. O Darlan Zuri, ele é escritor e professor de São Paulo, da Grande São Paulo, e ele pergunta uma coisa, o seguinte: tem observado que, em relação a quadrinhos, o nosso idioma agasalha, ele escreve bonito, né? Agasalha o termo quadrinista e não quadrinista. E aí ele pergunta, o último não é o mais coerente? Pétria, isso mostra bem o caos que é a questão da grafia em português, a questão do registro em português. Porque, assim, de fato, quadrinho, se a gente fizer por analogia, da palavra montanha, nós temos uma palavra que designa o hábito que certas pessoas têm de subir montanha, de fazer esporte e tal. Como é que se chama isso? Montanismo, não é? Uhum. Com NH, não é? Isso. E por aí vai. Teoricamente de quadrinista, mas temos também a forma quadrinista, que aparece em alguns dicionários, ou em todos, né? No caso de quadrinista, aparece no aulete eletrônico, mas não aparece nos demais. E o mais interessante é que o aulete eletrônico foi dirigido, essa última versão do aulete foi dirigido pelo professor Bechara, que é da academia, e a academia publica o vocabulário ortográfico que não registra quadrinista, registra só quadrinista. Então há um certo caos, né? Uma zona assim movediça, a gente fica muitas vezes sem uma definição clara por causa desses registros que são, digamos, estranhos, né? Nós temos, por exemplo, marinista e marinista, as duas formas registradas para significarem a mesma coisa. O marinista ou marinista é aquele que se dedica a tudo que diz respeito ao mar, a literatura baseada no mar e por aí vai. E vem de marinho, marinista ou marinista. Faz sentido pensar em quadrinista e em quadrinista, mas aí esbarramos na questão dos registros. Eu diria ao nosso ouvinte que ele pode usar tranquilamente as duas formas, porque ambas fazem sentido e ambas têm razão de ser. Isso que você coloca desse caos é tão interessante. Tenho um marido argentino e muitas vezes ouvindo o espanhol e algumas palavras, às vezes é muito mais fácil identificar no espanhol a origem dessa palavra do que no português, porque vai se perdendo, né? Parece que a lógica está muito mais clara às vezes no espanhol do que no português. Em português, de fato, há essa questão de, muitas vezes, haver mais de uma derivada da mesma primitiva, né? Coisa que normalmente não acontece em italiano, posso falar isso com mais propriedade. Espanhol, um pouco, assim, o que eu me lembro também, né? E tem aí o seu depoimento, que é importante, né? E, em suma, mas é uma coisa com a qual se convive, quem manda nisso é o uso, não é? E o uso registra tanto o quadrinista quanto o quadrinista, a gente vê isso nos textos publicados por aí e por aí vai, não é? Então, e pelo fato de haver registro em pelo menos um dicionário, isso já é sintoma de que há uso suficiente para justificar o registro, né, das duas formas. Com certeza. Esse é o professor Pasquale, tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. E quem quiser mandar mensagem com a sua dúvida a respeito da nossa língua de todo dia, manda mensagem para anossalingua@cbn.com.br. Professor Pasquale, obrigada e ótimo feriado. A gente se fala amanhã, né? Amanhã tem mais. Agora 3h25. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.